Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui desatando o nó do fone para ficar melhor a nossa voz, o nosso som e tudo mais. Agora vai. Muito bem. Como é que vocês estão? Nesse domingo muito louco, que pelo menos aqui em Londrina tá louco esse domingo, que agora o céu está azul, tá? Com sol, mas estava chovendo, tava tudo nublado, então o dia tá doido. Desde ontem, na verdade. Mas, independente do... Oi Pri, oi Dani, sejam bem-vindas. Independente do tempo, domingo já dá uma preguiça por si só, né? Então, cá estamos, né? Peço desculpa até para os minutos que nos atrasamos, porque eu fui dar um jeito nessa cara, né, gente? Porque, assim, domingo é o dia que a gente fica jogado, né? Eu me arrumo mais ou menos, viu? Que de manhã tem evangelização virtual, mas depois, só por Deus, né? Faz parte do domingo preguiça. Sejam bem-vindas, Débora, Márcia. Olá, Cris, boa tarde. Gente, já tô aqui com meu livrinho, hein? Vocês têm ele aí? Ou vocês participaram só dos áudios? Que não tem problema. Falando nisso, gente, aproveitando já para falar sobre os áudios dos capítulos, faltam 2 que já estão prontos e eu vou enviar depois da live, tá? Não quis enviar tudo de uma vez lá no nosso Telegram, para não ficar, sabe, acumulado. Então eu gosto sempre de mandar um, depois mandar outro, porque às vezes pode passar despercebido também. Mas lá nós temos até o capítulo 29 e logo que nós encerrarmos a live de hoje, já vou encaminhar o capítulo 30 e 31 lá no nosso grupo do Telegram. Para todo mundo aí que quiser escutar a leitura dos capítulos, conseguir escutar, certo? E o legal também de deixar lá, gente, os áudios, é que esse livro, principalmente, ele é um livro de mensagens, né? Não tem uma continuidade, uma história no livro. Então, a gente pode pegar, de vez em quando, abrir ali o nosso Telegram e falar, quero ouvir uma mensagem hoje. Mas o quê? Aí você vê lá o título de cada capítulo e fala, hoje eu vou ler essa. Então, isso é muito bacana também. E também, quem quiser rever até o livro anterior, que nós temos também o audiobook lá dos médiuns e mediunidades, também é bem legal, porque o conteúdo técnico sobre mediunidade é incrível, incrível, e fica lá permanentemente dentro do nosso grupo do Telegram, nosso clube de leitura. Então, muito bom mesmo. Vamos ver mais quem entrou. Adão, seja bem-vindo. Antônio. Perfil de massoterapia, que é no seu nome. Sejam bem-vindos, boa tarde. A Pri já tá, vou colocar até um boa tarde ali com um cafezinho. Deu até vontade, viu, Pri? Porque, como eu disse, né, domingo dá um soninho, uma preguiça. Ainda não tomei café à tarde, só de manhã. Bom, vamos lá, né, galera? Vamos começar para não ficar muito extenso também, que eu sempre falo isso na live, a outra eu queria ter feito em meia hora, eu fiz em uma. Mas, enfim, o tempo está rolando. E desde já gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando do nosso Clube de Leitura do Visão. Estamos encerrando já o nosso segundo livro oficial, mas quem já acompanha aqui o Visão Espírita sabe que no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram também a gente já teve, antes da criação do Clube de Leitura, já tivemos outros estudos de livros, tá? Muito interessantes. Principalmente o que ficou aí com o vídeo certinho de cada capítulo, o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Até esqueci o título agora. Do Manuel Flamengo de Miranda, que também é muito interessante a história, né? Conta a história de uma clínica psiquiátrica e aí não só a parte física, né? A história física, mas também no mundo espiritual, como é que acontecia ali com os espíritos e com as obsessões e tudo mais. Então é isso, né? Mas oficialmente do clube esse é o nosso segundo livro, primeiro Médiuns e Mediunidades.
E daqui uma semana, mais ou menos, nós vamos iniciar nosso terceiro livro, né? Por mim, é muito esperado, porque eu, pessoalmente, estava muito ansiosa, né? Não comecei ainda a ler o livro novo do Divaldo, que também é do Manuel Filomeno de Miranda, olha só. Então, nós sabemos que vai ser intenso, que Manuel é intenso, né? Tudo que tem de obsessão e umas histórias mais tensas, ele está presente. E essa não seria diferente, porque é sobre a nossa pandemia, né? Sobre o Covid. E algumas pessoas que eu já conversei que estão lendo o livro falaram que é mesmo bem intenso o livro, bem pesado. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer a leitura em conjunto e vamos discutir, né? Porque essa que é a beleza da leitura e do estudo espírita. A gente tem essa vontade não só de buscar o conhecimento, de estudar, mas principalmente de discutir, que eu acho muito interessante. Então, em breve aí, né? Já spoilers, a gente vai dar uma semaninha aí de respiro para quem não tiver a obra tentar comprar. No Kindle você compra, já vem na hora. O físico acho que demora um pouquinho mais, porque a minha obra demorou para chegar. Mas, enfim. E como sempre, cada livro é de um jeito. A gente vai testando novas regras dentro do clube e a gente vai modificando. Então, fiquem ligados lá no nosso grupo do Telegram, certo? E quem ainda não está no nosso grupo Telegram, que é onde nós passamos as informações do clube de leitura, só clicar lá no link azul que temos na nossa bio aqui no Instagram, que vai estar lá o primeiro item, Clube de Leitura do Visão. Aí você já vai ingressar automaticamente, se você tiver o app Telegram dentro do nosso grupo, certo? Vamos lá. Boa tarde, Pedro, ou Pedroso. Gente, então hoje é a nossa segunda e última live sobre este livro, A Força do Um, do André Trigueiro, tá? Nós vamos fazer breves comentários sobre os capítulos 16 ao capítulo 31. E eu gostaria que, se vocês estão aí participando da leitura, de ouvir os áudios, vão comentando aí nos comentários que eu vou ler todos para participarem junto comigo, tá? Porque eu não gosto de ficar nesse monólogo, não. Eu quero que vocês participem, certo? Vamos lá. Bom, capítulo 16 se chama Quem Ama Escuta. Nesse capítulo, gente, começou eu a falar, né? Que eu adorei o capítulo, né? Mas é difícil um capítulo que eu não goste. Esse capítulo eu achei muito interessante, muito importante, porque ele vai falar da importância. Pronto. Ele vai falar da importância de nós darmos atenção às pessoas ao nosso redor e de nós escutarmos essas pessoas. Parece algo muito normal, parece algo muito óbvio, mas se nós pararmos para pensar, a gente não faz isso 100% das vezes no nosso dia a dia. Infelizmente, né? E falo por mim, porque às vezes a gente está ali tão ocupado fazendo alguma atividade, lendo, estudando, trabalhando, e a gente não percebe que a gente não está dando a devida atenção às pessoas ao nosso redor. E aí é onde mora o tal da carência das pessoas, a tal da falta da desatenção. E isso pode corroborar em outros problemas de convivências, pode acarretar depressões, pode acarretar solidões, enfim, muitos sentimentos que nós podemos despertar nas pessoas sem que nós percebemos, com essa simples falta de atenção, de olhar, de emprestar o ouvido, de abraçar, enfim, né, nos seus demais aspectos. E aqui fala principalmente sobre o escutar. Ele fala amar e escutar. E ainda explica, né, diferencia. Ouvir é ter audição, mas escutar significa ouvir com atenção. Olha que interessante, né? Eu não sabia disso, nunca tinha parado para pensar sobre isso. E na verdade é isso, né? Às vezes a gente está ouvindo, nosso ouvido está ouvindo o que está acontecendo aqui ao redor, mas a gente não está focando ali naquela situação, a gente não está prestando atenção, a gente está aqui, ó, ou no nosso celular, que é uma ferramenta maravilhosa, a tecnologia ela é sensacional, mas nós sabemos que ela nos tira essa atenção. Então a gente pode estar aqui no celular, a gente está ouvindo o que está acontecendo aqui do nosso lado, mas não estamos escutando, ou seja, prestando atenção.
E quantas vezes isso é comum, né, no nosso dia a dia e vice-versa, né? A gente faz isso com as pessoas e as pessoas também fazem isso com a gente. Infelizmente, com o celular, com o notebook, ou às vezes a pessoa não está segurando nada, mas está ali com a cabeça em outro lugar, está pensando, está preocupada com alguma coisa, está longe, não está ali e não presta atenção. E então isso é algo que realmente a gente tem que nos chamar a atenção, né? Digo por mim, porque os momentos eles são muito rápidos para passar, eles passam muito rápidos. E depois a gente não consegue voltar naquele momento, naquele tempo, resgatar aquele momento que a gente perdeu. E olha que triste, né, quando acontece isso, enfim, isso acontece normalmente quando alguém desencarna, vocês já perceberam? Aí você começa a lembrar dos momentos que você passou junto com aquela pessoa e aí começa a se culpar por outros momentos que você poderia estar com ela, mas não esteve, ou estava, mas estava presente só de corpo, não estava dando a devida atenção. Isso é muito triste. Os idosos passam muito por isso, porque eles vão cada vez mais ficando isolados, que eles vão começando a morar sozinhos, porque os filhos crescem, saem de casa, casam ou não, mas vão morar sozinhos, e eles vão ficando sozinhos, e aí os filhos estão trabalhando, constroem outra família, e não tem muito tempo para visitar os pais, e vão sendo deixados de lado. E daí, naquele único momento, durante a semana, que eles se reúnem para conversar, para contar as novidades, para dar uma atenção, muitas vezes, eles não recebem a atenção devida. Olha que triste, eu falando, mas eu passo por muitos momentos desse, né? Então, realmente é um capítulo muito legal de nós prestarmos atenção e que nos relembra isso. Parece que a gente tem que escutar todo dia de manhã para que a gente preste atenção durante todo o nosso dia para nós darmos atenção às pessoas, né? Deixa eu dar uma boa tarde, pessoal, foi entrando. Meu amigo espiritista nerd, André, o outro André Oliveira, o Júnior, o Tiago, a Cristiane, sejam muito bem-vindos. E agora que eu vi, que eu esqueci de colocar aqui o título, né, da nossa live, vou colocar aqui nos comentários. Pronto, só para deixar, porque daí quem for entrando não se sente tão perdido, né, do que a gente tá falando. Deixar só assim, a força do 1. Certo, pessoal? Passemos então para o capítulo 17. No capítulo 17, que se chama Desapego, né? Como o nome diz, André vai nos lembrar sobre a importância de nós desapegarmos das coisas e também das pessoas. Então ele fala, desapego significa ter a compreensão de que tudo é passageiro. Interessante, eu queria frisar que esse livro, né, apesar do André Trigueiro ser espírita, ele não focou no espiritismo. A gente percebe através da linguagem que ele vai escrever no livro que ele não está trazendo conceitos do espiritismo. Ele, em determinadas situações, histórias, ele fala, né, eu sou espírita, essa é a minha crença e tal. Às vezes traz algumas ideias, né, dentro do espiritismo nós pensamos assim, assado, mas ele não explica o espiritismo. Então a gente vê que é um livro de mensagens que ele fez para agregar todo mundo, né, que queira, que se interesse por essas mensagens. Então é mais espiritualista e tudo mais. Mas esse capítulo sobre o desapego tem tudo a ver, né, com o espiritismo, principalmente nesse ponto que ele bate que tudo é passageiro. Porque para nós espíritas nós sabemos que essa vida é somente mais uma das vidas que nós temos. Ela não é a última, nem a primeira, nem a única vida. Então tudo é passageiro. E é por isso que nós temos que trabalhar o desapego, tanto das coisas, que a gente já está acostumado a ouvir falar, quanto das pessoas. Olha que interessante. A gente não ouve muito falar por aí, né, sobre o desapego das pessoas. Mas a realidade é que nós somos super apegados nas pessoas. Nós achamos que nós somos donos das pessoas, principalmente dentro dos relacionamentos amorosos. Dentro da família também, né? Os pais com os filhos. E depois os filhos crescem, aí inverte os papéis. Os filhos acham que são donos dos pais. E assim por diante. Então, a gente não para pensar, mas nós temos esses comportamentos de apego, esses comportamentos de controle sobre as pessoas.
E isso também é algo que a gente tem que prestar atenção. Porque, por que eu vou querer controlar ou querer ser dona, né? Vamos assim dizer, do meu namorado, da minha mãe, se nessa existência eles estão vindo como minha mãe e como meu namorado. Tudo bem que em outras existências eles também podem ter vindo assim também. Olha que a luz desligou do nada, gente. Oxe. Mas é só passageiro. Nessa existência, minha mãe veio com minha mãe. Nas outras, ela pode ter vindo também, mas na próxima, eu posso vir como mãe dela ou como irmã. E nós sabemos, né, que tudo vai mudando. Então, não faz nenhum sentido nós querermos ser donos um do outro e nem carregar e cultivar esse apego. Porque se tudo passa, quando isso passar, porque vai passar, eu vou o quê? Sofrer. Porque eu vou ver que ninguém é de ninguém. Ela foi minha mãe, nós temos um laço, nós temos um carinho, um amor, mas ela não é só minha mãe, ela pode ter sido mãe de muitos outros espíritos. E aí, esse apego pode gerar o quê? Outros sentimentos ruins, como os ciúmes, que é terrível, a inveja, entre outros. Então, muito interessante, né, nós pensarmos nessa questão do apego de tudo que está ao nosso redor, porque nós somos, né, fala a verdade, eu falo por mim, eu já fui pior, hoje em dia eu trabalho mais com os ciúmes, mas eu me sinto, às vezes eu sinto ainda lá dentro, sabe, aqueles ciúmes de todo mundo, da minha família, dos meus amigos, do meu namorado, mas isso faz mal para nós mesmos, né, então por que cultivarmos esse sentimento, certo? Deixa eu dar aqui uma boa tarde, pessoal, ó, a Neiva entrou, a Keila, boa tarde, olha só, além de linda e cílita, muito obrigada, que chique, Amy House Tatu, gostei, viu? Meu amigo pai da Florinha, Ana, Lu, sejam muito bem-vindos. Gente, a gente tá aqui numa live espírita e a luz, ela apagou sozinha. Não sei o que é, né? Mas pode ser. Tô brincando, gente, tá tudo certo. Acho que só soltou da tomada. Voltou. Ai, gente, muito bem. Continuemos. Por uma luz, né? Porque isso nos ajuda também. Bem-vinda, Bruna, também. Boa tarde. Bom, vamos lá. No capítulo 18... muito interessante, olha o nome, resignação positiva. Nesse capítulo, o André, ele vai trabalhar sobre a resignação, né? Que nada mais é do que aquele sentimento que a gente ouve bem falar dentro do Espiritismo, lê também bastante, que é você aceitar, vamos assim dizer, tudo que se passa na sua vida, todas as situações que acontecem, os obstáculos que vêm, aceitar e continuar, né? Isso não significa que você não pode ficar triste ou não pode sofrer, não. Isso obviamente vai acontecer, porque nós somos humanos, somos seres imperfeitos e ainda sofremos com as coisas, ainda, né, choramos, temos o luto, tudo isso faz parte, é natural. Mas a resignação ela é contrária à revolta. Então é muito diferente eu passar por uma situação, me revoltar com tudo, né, contra Deus, falar que ele está errado, que onde já se viu acontecer aquilo comigo, modificar meu trato com as pessoas, ser grosseira, ser sem educação e virar, né, não crer em mais nada e transformar minha vida do lado negativo. É diferente de eu passar por essa mesma situação, sofrer sim, chorar, ficar triste, porém respirar fundo e falar obrigada, Deus, por isso, né? Nós sabemos que nada é por acaso, Deus, ele é justo, ele não vai nos dar um fardo mais pesado do que nós podemos carregar e também não vai nos dar uma situação difícil se não for necessário para nós, se nós não fizemos nada anteriormente, nada de graça. Ele não aponta o dedo e escolhe quem vai passar por certa situação.
Então, nós sabemos e temos que ter esse senso de responsabilidade de lembrarmos disso. Puxa, agora eu estou sobre o véu do esquecimento, eu não lembro de nada, mas já devo ter aprontado algumas, devo ter feito alguma coisa para eu estar passando hoje por essa situação. Então, vejam, é essa aceitação, é esse falar, olha Deus, está difícil aqui, mas tudo bem, né? Tudo passa, tudo passará, puxando o gancho do capítulo anterior, e faz parte eu passar por essa situação. Vamos lá, né? Me dê forças, me dê mais fé para que eu possa passar da melhor forma possível. E aí ele vai tratar dessa... Por que ele fala resignação positiva? Porque ele fala, quando a gente fala de resignação, parece que é algo negativo ao invés de ser algo positivo. Parece que é como se você fosse forçado a aceitar as circunstâncias da sua vida. Então parece algo ruim. E ele fala, não, nós temos que ser resignados do lado positivo, positivamente, ou seja, aceitarmos sem reclamar, sem queixas, sem buscar resposta, apenas aceitar e mudar a nossa mentalidade para o lado positivo, lembrando, né, como eu disse, que tudo vai passar, um dia atrás do outro. Um dia foi ruim, o outro vai ser mais ou menos, o outro vai ser melhor, o outro vai ser pior e assim por diante. Faz parte da nossa jornada. Então, também achei muito interessante, né? Porque ele fala disso, né? Parece que é algo negativo, mas não é. Ela nos ajuda, na verdade, a cultivar essa coragem dentro de nós que nós temos para nós seguirmos adiante na nossa existência. Muito bonito, né? Sejam bem-vindos, Sueli, Diego, Gabizinha, do Cientista Espírita. Boa tarde para vocês. Nós estamos comentando esse livro aqui, tá? Os últimos capítulos. Vamos para o capítulo 19. Capítulo 19 se chama Cada Família é Única. Esse aqui vai falar sobre os tipos de família, o que é considerado família para cada pessoa. Ele não vai trabalhar só sobre os diversos tipos de família. O foco dele não é esse, apesar dele comentar, né? Porque nós sabemos que hoje não existe mais aquela família estruturadinha, certinha. Na verdade, nunca existiu, mas é que hoje a gente consegue enxergar melhor e falar mais sobre. Sabemos que tem famílias de todos os tipos, né? Famílias de mãe solteira, famílias héteros, né? Casal hétero, casal homossexual. Temos filhos adotados, temos famílias que os filhos são naturais, né? Esqueci a palavra. Naturais, porque vem, né, da barriga da mãe. Enfim, temos todos os tipos de família. Temos a família que o casal não tem filhos, tem dogs, tem gatos. Tem família que não quer ter nem os cachorrinhos, nada, que só casou com o marido ou com a esposa, estão felizes. Enfim, gente, tem família, a gente sabe de tudo quanto é tipo hoje. Mas o foco dele nesse capítulo não é falar desses diversos tipos de família, e sim falar que o significado de família para cada pessoa pode ser diferente. Porque para mim, família pode ser o meu significado, a minha família que eu tenho, né? Meu pai, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, meus tios, meus primos, meus avós e pronto. Mas há pessoas que muitas vezes encontram esse significado de família fora da própria família, ao invés de dentro, né? Ou, por exemplo, você conhece uma pessoa... Gente, de novo, essa luz não é possível. Deve estar mal contado. Tá tudo certo. De repente, você conhece uma pessoa que se torna seu grande amigo, que você super confia, que você gosta de estar junto, que você gosta de conversar, gosta de desabafar. E para você, aquele seu amigo é a sua família, é o seu porto seguro. Vejam, olha que interessante. E tá tudo bem. Ou, né, ele cita aqui, eu não sei se estou confundindo os capítulos, mas em alguns capítulos ele cita os moradores de rua. Os moradores de ruas não têm família? Lógico que tem. Às vezes eles encontram ali, né, um cãozinho que é o verdadeiro companheiro dele, que está onde ele está ali passando por todas aquelas dificuldades junto com ele,
E para ele, significado de família é aquele cãozinho, que está sempre ali com ele. E é muito interessante também como ele lembra disso, porque, primeiro, ele fala, é preciso ter cuidado com os estereótipos, né? Como eu disse no início. Aquele modelo certinho, entre aspas, de família. E lembrar disso, que o que une as pessoas é o sentimento, é o amor. Então, às vezes eu posso estar numa família, posso ter uma família sim, mas eu tenho pessoas ao meu redor, como meus amigos, ou como outras pessoas, sei lá, vizinhos, outras pessoas que eu também considero como minha família, que também são importantes para mim, que eu sinto esse porto seguro, essa facilidade de desabafo, de estar junto e tudo mais. Isso é muito interessante, né? Porque nos tira dessas caixinhas, porque senão dá a impressão que, nossa, é muito errado. Eu tenho um amigo que eu gosto mais do que minha própria família. Meu Deus, mas quem sou eu? Que coisa terrível, né? Estou negando a minha família. Não, gente, nada disso. Apenas estamos falando de conexões, sintonia, de amor, de sentimento. E é isso que o André traz neste capítulo. Certo? Bem-vindos quem for entrando, Estudo Espírita, Spirit Stories, Manzowell, não sei se estou falando certo, gente. A Rosalice, um beijo pra Rosa e a Mariana. Vou tentar ligar aqui de novo. Gente, essa luz tá piscando, tá com mau contato. Mas eu sigo ligando ela de novo, né? Pra ficar melhor. Bom, continuando. Agora, capítulo 20. Vamos lá, né? Porque eu falo demais. Nós temos até o 31 para comentar. No 20 se chama Programando a Tela Mental. Aqui vai falar sobre a positividade de nós programarmos literalmente a nossa mente para ser positiva, para ser guiada de forma racional e evitando o efeito manada, né? Que é aquele efeito que a gente tá ali meio perdido, sem rumo, e aí que acontece? Como a gente tá perdido, não tem as nossas próprias escolhas, a gente vai seguir o outro. E vai seguindo, né? O famoso Maria vai com as outras. E isso pode ser muito maléfico, não é bom. Porque nós somos seres independentes, únicos, racionais. Então nós temos muitos poderes e potencialidades para escolhermos qual rumo a gente quer prosseguir. Quais escolhas que eu vou fazer durante a minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual que é a minha personalidade, qual que é a profissão que eu quero seguir, enfim, todas essas escolhas nos diz, né, são de nosso interesse, só nós podemos fazer. Mas nós sabemos que muitas vezes, como nós vimos nos outros capítulos também, nem tudo acontece do jeito que a gente programa. Na verdade, normalmente não. A gente tem essa vontade de controlar a nossa vida, mas no fundo a gente não controla muito, porque é Deus que controla, só Ele sabe, né, o que a gente tem que passar, quais as consequências e tudo mais. Mas a gente tem um poder que é de escolhermos qual sintonia que a gente quer estar. A gente pode forçar a nossa mente, segurá-la, ao invés de deixá-la aí perdida, para que seja apenas encaminhadas mensagens positivas. Então nós vamos passar por inúmeros obstáculos e situações, mas nós que escolheremos então programar a nossa mente para sermos positivos, para continuarmos a ter fé, a ter esperança, a prosseguirmos realmente no nosso caminho, no nosso planejamento reencarnatório, né? Porque a gente não lembra agora, mas nós sempre esperamos que estejamos certo aí caminhando dentro do que foi deixado, planejado anteriormente. Então, esse capítulo sobre programando a tela mental vai falar disso, de nós lembrarmos, e realmente é um exercício. Ele fala, você tem que programar a sua mente como se fosse um computador, uma máquina, um software. Não, ela não vai ser naturalmente positiva, é você que tem que lembrar de programar a sua mente para ser positiva, porque isso vai te auxiliar. Nós sabemos, né, positividade nos
nos atrai positividade. Pensar positivo nos dá forças para continuar, inclusive nas situações ruins. Então, é muito importante a questão da mentalidade positiva. E saindo um pouco do espiritismo, eu faço leitura de vários livros sobre mentalidade positiva, mindset e também sobre livros de desenvolvimento pessoal. E todos falam a mesma coisa, né? Essas autoafirmações, essa positividade, né? Essa firmeza de você pensar, olha, tá tudo errado, mas vai dar tudo certo. Eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, vai dar tudo certo. E isso é até comprovado cientificamente que faz toda a diferença esse nosso pensamento, essa chave de mudança de mentalidade. Boa tarde, ser espírita, Eduarda, Cícero, sejam muito bem-vindos. Muito bem, e aí a gente chega no capítulo 21, que se chama Os Invisíveis. Vai falar mais uma vez da importância de nós valorizarmos as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que são consideradas invisíveis. E ele vai falar aqui das pessoas que passam na nossa vida literalmente todos os dias, muitas vezes, ou todas as semanas, e a gente não enxerga, entre aspas, não presta atenção. Então ele dá o exemplo aqui dos zeladores, faxineiras, né, porteiros, de todas essas pessoas que estão ali trabalhando, muitas vezes na mesma rua que nós trabalhamos, ou são nossos vizinhos, ou na mesma empresa, mas a gente passa reto, passa despercebido, ou porque a gente está distraído, ou porque a gente está preocupado com o que a gente tem que fazer, e eles ficam sendo o quê? Pessoas invisíveis. Olha que triste. Mas a gente esquece que são pessoas, como nós. E eu tô falando aqui isso, né, como ele diz, às vezes não é por mal, né? Não tô falando nós somos... Você passa ali correndo, ou mexendo no celular mais uma vez, ou pensando uma coisa, você nem percebe que a pessoa tá ali fazendo o seu trabalho também. Mas, se você prestar atenção e se você perceber, der um simples bom dia, né? Como vai, senhora? Né? Ou um olá, tudo bem? Ou nem precisa falar, às vezes só de olhar para a pessoa e dar um sorriso. Imagine o que pode acontecer de mudança no dia dela. Então, André nos lembra disso, de dar essa atenção. E ele conta aqui nesse capítulo, olha essa luz, gente. Ele conta aqui nesse capítulo uma história que ele mesmo passou uma vez quando estava trabalhando. E ele começou a dar bom dia, né, a perguntar, né, falar, olha, né, como que está aí seu trabalho, tudo certo? E aí uma dessas pessoas falou para ele, nossa, alguém descobriu que eu tô aqui, né, alguém percebeu que eu existo. E aí ele começou a refletir sobre isso, né, porque para ele foi algo automático também, ele cumprimentar aquela pessoa, não só porque ele talvez estava super prestando atenção, mas por educação, né? Que é o nosso mínimo, é o mínimo nós sermos educados. E ele percebeu o quanto aquilo foi importante para a pessoa, né? De tirar um sorriso dela falar, nossa, né? Alguém está aqui percebendo que eu estou aqui limpando, que eu estou aqui ajudando, fazendo meu trabalho e tudo mais. Então vejam, quanta coisa que deve acontecer no nosso dia a dia e que nós não percebemos. Mais uma vez, né? Igual o capítulo 16, prestemos atenção do que está acontecendo ao nosso redor e as pessoas que estão ao nosso redor, porque são todas pessoas. Muito embora sejamos todos diferentes, em diversos aspectos, somos todos humanos, somos todos seres imortais que precisamos uns dos outros para evoluir. Então, pensemos nisso, mesmo? E aí nós já vamos... Boa tarde, Liana. Gente, vocês vão comentando aqui, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu até prefiro que eu fique falando aqui sozinha. E sejam bem-vindos quem tá entrando aí. Nós estamos comentando este livro aqui. E vamos para o capítulo 22, né? No capítulo 22 se chama A Doença do Consumismo. Como o nome diz, André vai falar sobre o consumismo. Olha a luz de novo. Está dando mau contato, minha tomada.
Voltou. Vai falar sobre o consumismo e sobre o materialismo, que são, ele vai falar no final do capítulo, oposições à felicidade. Então, todo mundo tem vontade de ser feliz, quer ser feliz, realizado em todas as áreas da vida, profissional, familiar, pessoal, amorosa. Mas, às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe, né, o que é ser feliz e como ser feliz. E aí, pensando nisso, fazendo essa trajetória, esse raciocínio, ele fala sobre esse consumismo, tanto em relação ao que a mídia passa para a sociedade, né, de tantas propagandas que existem de inúmeros produtos, nos instiga a comprar cada vez mais, a ter cada vez mais. Falando em tecnologia, a cada ano acho que surge um ou no mínimo 2 tipos de novos celulares da mesma marca. Então, esse consumismo ele é sempre estimulado em nós, de nós trocarmos de celular todo ano, de nós comprarmos carros e trocando também, de termos coisas. Só que a gente não percebe que isso, né, que é o materialismo, e aí levando mais para o espiritismo nós sabemos bem, que esse consumismo ele só nos atrapalha ao invés de auxiliar em alguma coisa. Lembrando sempre que o ter não é errado, ele é muito natural. Nós estamos encarnados, nós precisamos trabalhar, precisamos estudar. É muito bom termos conforto também através do nosso trabalho, mas esse não é nosso foco de existência. Nosso foco é nós convivermos com as pessoas, nós respeitarmos elas e, na medida do possível, amá-las. E também modificarmos todos os nossos sentimentos, todos os nossos vícios e virtudes interiormente. É essa a nossa transformação moral como seres imortais. Então esse é o foco. O foco é o ser e não o ter. Mas como nós vivemos numa sociedade materialista, onde cada um tem sua religião e alguns nem possuem crenças, eles estimulam cada vez mais esse consumismo, essas compras, né? Esse ter ao invés do ser. E até ontem eu estava conversando com uma juventude lá de Minas e a gente estava falando sobre ser jovem e as dificuldades de nós, né, de sermos jovens. E falei também do ter e do ser. Porque principalmente nesse momento da vida que nós estamos ali começando a juventude, né? Terminando o colégio, entrando na faculdade, depois que a gente termina a faculdade também, em um bom tempo da vida adulta, o que parece que é o foco da nossa vida, de tudo? O que é estimulado? É estimulado o estudo, o trabalho, você ser o melhor dentro da sua profissão, você ganhar dinheiro para comprar coisas, você ser rico. Isso que é estimulado. Então você tem que escolher uma área, um curso para fazer no vestibular, mas olha, tudo bem, você pode fazer o que você gosta, mas desde que seja também um curso bom e rentável, que você ganhe dinheiro. Isso é estimulado pela sociedade, estimulado pela família. Então é muito complicado, né, nós mantermos essa consciência espírita e da importância do ser dentro dessa sociedade materialista. É difícil nós mantermos o equilíbrio dentro da nossa existência, mas é necessário. Os dois são importantes, mais uma vez friso, mas equilíbrio é tudo na vida, né? Por isso que não dá para falar assim, olha, agora nos próximos 10 anos eu vou cuidar da minha vida profissional, depois disso eu volto a frequentar o centro espírita, volto a estudar o espiritismo e aí eu me dedico à religião. Depois que eu construir minha família e ficar estável, aí eu faço isso. Não dá pra gente fazer isso. Na verdade, elas devem caminhar juntas, porque uma auxilia a outra. Você tá aí na pira de começar a sua carreira profissional, de escolher um curso para prestar no vestibular e a sua crença, a sua religião, né, o espiritismo falando daqui, é o que vai te auxiliar nisso. Te auxiliar a ficar calmo, te auxiliar a ter fé que tudo vai dar certo, que tudo vai ser encaminhado. Então, um acaba auxiliando o outro,
tá bom? Para que a gente tente ao menos ter esse equilíbrio. E também porque se eu deixar para depois, o depois pode não chegar, né, gente? Porque eu falo, jovem tem essa falsa impressão que vai ter uma vida longa pela frente, vai ter que fazer muita coisa. Vai ficar velhinho, vai ser bisavô. Mas será que vai dar tempo? Então, por isso que a gente não pode deixar o ser de lado jamais. Certo? Bem-vinda aqui o pessoal que tá entrando, a Jaqueline, Marta, Karina, o Matheus, Selma e a Ellen. Sejam bem-vindos, gente. Nós vamos fazer o comentário agora do capítulo 23 do livro. Capítulo 23, que se chama As Lições Abacateiro. No primeiro momento, não sei vocês, quando eu vi o título, eu falei, meu Deus, vai falar de Chico Xavier, né? Porque falou de abacateiro, é Chico Xavier. Mas não é uma história dele mesmo, vivenciada por André Trigueiro. Deixei minha água longe, mas depois eu tomo. Ele vai falar aqui sobre as lições que a natureza nos dá, muitas vezes, né? Aqui, a história do abacateiro em si, ele narra que tinha um abacateiro super lindo lá na frente do prédio dele. Ele sempre observava e achava aquela árvore maravilhosa. Mas, em determinada situação, o pessoal do condomínio se reuniu e resolveu cortar aquela árvore. Podaram ela. E ele falou que ficou muito triste, porque ele já tinha um apego àquele abacateiro, porque ele já morava ali naquele prédio há muitos anos. Todos os dias de manhã ele acordava, abria a janela, via aquele abacateiro, que era lindíssimo e enorme. E como assim agora cortaram o abacateiro, né? Ainda mais sendo André Trigueiro, né, gente? Que nós sabemos que é super ligado a essa parte de meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. Olha essa luz, gente. Tá doida. Daqui a pouco volta. Vocês vão ficar comigo aqui no escuro. Mas aí o que acontece? Ele ficou triste e tudo mais, mas já estava cortada a árvore. Porém, depois de um tempo, depois de uns dias, semanas, ele começou a perceber que naquela poda do abacateiro estavam criando novas ramificações. Ele estava ainda ali, firme e forte aquela árvore. Estava literalmente renascendo quase que das cinzas. E estava começando começou a brotar novamente as ramificações e foi ali lentamente crescendo e surgindo novamente a árvore de abacate. E aí ele falou que, além de ficar muito feliz, obviamente, ele ficou muito reflexivo, porque ele percebeu que nós devemos pegar essa lição do abacateiro e levarmos para a nossa vida, porque nós temos também situações muito difíceis na nossa existência e a gente tem que ter essa força, a gente tem, na verdade, essa força interna, mas a gente tem que lembrar dela para voltarmos com tudo, renascermos também da cinza e continuarmos a nossa jornada. Porque pode acontecer isso conosco, alguém pode vir e nos podar, e aí? Tudo acabou? Eu vou me entregar? Não, eu vou continuar, vou criar forças internas e vou continuar, vou renascer, vou crescer novamente e assim por diante. Então, olha que maravilhoso, né? E ele ficou refletindo sobre essas lições que a natureza nos dá em várias situações, como nessa que ele falou do abacateiro. E vou falar para vocês, a maioria dos capítulos que ele narra alguma história que ele passou na vida dele é muito mais legal que os outros, viu? Não são todos. Tem bastante capítulo que ele narra alguma situação da vida dele que ele conseguiu tirar alguma lição ou reflexão. Essa é uma delas e é muito legal. E olha ali a Dani comentando. Foi o capítulo que mais me fez refletir depois que eu vi. Que legal, Dani. Se quiser fazer mais algum comentário sobre ele, fique à vontade. Certo? Boa tarde. Bom Chiquinho. Gostei. Seja bem-vindo. Então é isso, né, gente? E acho que ter esse olhar também e essa sensibilidade de nós prestarmos atenção ao que acontece ao nosso redor e, além de prestar atenção, tirar uma lição e aprendizado, eu acho isso também sensacional, porque nós vamos aprendendo com a nossa própria existência,
Parece que é mais fácil do que você ouvir a história do outro e aprender com a história dele. Quando você vivencia algo e consegue retirar aquele aprendizado, parece que é muito mais evidente, claro, enfim. Veja assim, não sei se vocês entenderam, mas acho que a gente travou aqui. Agora é a bateria. Prestarmos atenção nas situações do nosso dia a dia, que com certeza nós podemos tirar grandes lições do que nos acontece. É só a gente parar, perceber e prestar atenção. Bem-vinda, Lucy. M, vou chamar você de M, tá? É esse livro aqui, ó, A Força do do André Trigueiro, um livro de mensagens do André. Nós estávamos fazendo a leitura em conjunto e encerramos essa semana, por isso que a gente está comentando os capítulos. Se você tiver interesse no nosso clube de leitura, tem um link azul lá no nosso bio. Entra lá depois, você vai cair direto no nosso clube de leitura, que é lá no Telegram. Certo? Todo mundo que quiser também, sejam muito bem-vindos. No capítulo 25, se chama Ninguém é Obrigado a Ser Feliz. Como o nome diz também, vai tratar sobre a felicidade. E ele vai nos lembrar que ninguém é obrigado a ser feliz todo o tempo. Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão que o fulano, o vizinho, é sempre feliz, tá sempre rindo, tudo acontece perfeitamente na vida dele e só a gente que tem os nossos momentos tristes. Mas não, todos nós temos momentos irritantes, com raiva, com medo, momentos que a gente chora, dias que parece que acontece tudo errado, sabe? E temos dias também maravilhosos que a gente dá risada o dia inteiro, que a gente aproveita, que a gente descansa, que a gente dorme. Enfim, e lembremos disso, porque ninguém vai ser feliz todo o tempo. E tá tudo bem, é normal estarmos tristes. Faz parte, é um sentimento que faz parte de nós. Não adianta a gente ignorar, a gente tem que senti-lo, acolher esse sentimento, depois quando ele for embora, também, né, continuar caminhando. Então é muito lindo e fala também, toca na situação da internet também, se não me engano, porque senão eu posso também misturar as bolas, mas também faz sentido. Porque na internet a gente também tem essa falsa impressão, né? Que todas as pessoas são muito felizes, são perfeitamente felizes, elas só viajam para lugares lindos, elas só compram coisas, elas só ganham dinheiro, elas só estão sempre arrumadas. Enfim, a vida é perfeita dentro da rede social, mas não é na vida real isso. É óbvio que a maioria das pessoas vão querer compartilhar momentos felizes, né? A gente pode até pensar, por que eu vou compartilhar um momento triste, né? Nada a ver, vou guardar pra mim. Mas a gente tem que lembrar disso, que não é só porque não é compartilhado, é porque não existe. Porque existem muitos. Em alguns momentos, inclusive, eu já vim aqui no Visão, não vim sempre, mas às vezes que eu me senti à vontade, eu vim e falei isso, né, abertamente aqui nos stories, falando que o dia estava sendo difícil, que eu estava chateado por alguma coisa, que eu estava desanimada, que eu estava com preguiça, e faz parte, né, todo dia que eu tô super animada para vir aqui, né, dar um sorrisão, estudar. Muito bem. E tá tudo certo. Então, lembremos disso. Ninguém é obrigado a ser feliz 100% e ninguém vai ser feliz 100% das vezes, 24 horas por dia. Certo? Boa tarde, Fabiano, Ana Júlia. Sejam bem-vindos. Pri, você gostou muito desse capítulo e do seguinte. Esse capítulo é lindo mesmo. Bom, olha, na verdade eu não consigo falar qual que é o meu preferido, igual eu disse na primeira live, mas tem uns capítulos que parece que nos tocam mais e fazem mais sentido, né, na nossa existência. Tem isso também. Eu vou botar aqui, que agora é a bateria, gente. É a bateria, mas já vou conectar aqui. Eu vou ficar sem fone. Certo? Vocês estão me ouvindo? Fala se tá bom. Deixar carregando. E continuemos, né? Olha o tempo voando. No capítulo 26, e a luz segue no mau contato. Eu acho que é a tomadinha, mas vamos lá. Capítulo 26, né, que a Pri falou que gostou muito do capítulo também. Eu acho que talvez seja esse que fala da internet do lado positivo, né?
mas eu juntei, eu acho que eles fazem muito sentido e tudo a ver, eles são complementares. Então o 26 se chama Vamos Fazer uma Selfie e vai falar principalmente dessa cultura do selfie da internet, de só mostrar o lado bom da vida e de ser tudo muito positivo e muito feliz. Então, olha, já comentei no capítulo anterior, na verdade é nesse específico que ele vai falar da internet e disso tudo que nós vemos aqui, né, de todo mundo ser perfeito, principalmente, né, os artistas, os famosos, nossa, eles estão sempre muito arrumados, impecáveis, sempre viajando, sempre, né, felizes, alto astral. Gente, a vida não é assim, não. Não é só eles, não é só nós que ficamos tristes, não. Eles também, com certeza, têm os seus momentos desafiadores, tristes, as suas tensões, os seus medos, receios. Nós somos humanos, somos todos iguais, estamos no mesmo barco e é isso aí, entendeu? Não tenha essa vergonha de mostrar que você tá triste. Ou, se você preferir não mostrar, tudo bem, né? A gente também tem essa escolha de ficar quietinha na sua, né? Eu, quando tô triste, eu fico quietinha, não quero muito conversa. Só depois de um tempo que eu quero conversar, desabafar e tentar resolver aquela situação. Mas no primeiro momento eu não quero falar pra ninguém, nem mostrar que eu tô triste, eu quero ficar na minha. Isso faz parte também. Mas, mais uma vez, não levarmos como regra aquilo que nós vemos aqui na telinha. Porque aquilo deve ser só o quê? No máximo uns 20% da vida da pessoa, os 80% é no offline. E só quem conhece aquela pessoa no dia a dia, na convivência, que vai saber, né, muitas vezes dos seus perrengues, das suas tristezas, das suas raivas e tudo mais. Então nos atentemos a isso também. Boa tarde, Gabi, Fátima, Felipe, Nath, Francisca, sejam muito bem-vindos. E vamos ao capítulo 27. Capítulo 27, gente, a luz vai e volta, né? É isso aí, maravilhoso. Se chama Quando Não Se Tem Pátria ou Casa. Esse capítulo eu achei assim, intenso, pesado, é uma reflexão também muito necessária, mas é um pouco mais intenso. Vocês vão saber por quê. Nesse aqui ele vai focar sobre os moradores de rua, né? E os refugiados, aquelas pessoas que são mais excluídas da sociedade ainda hoje. São também considerados, vamos chamar de os invisíveis, que nem naquele capítulo. Então ele vai falar da falta de acolhimento que nós temos com essas pessoas e a falta de empatia. Porque nós, infelizmente, mesmo que automaticamente, nós temos essa falsa modéstia e falsa impressão que nós somos melhores que outras pessoas. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Principalmente se tratar de situações diversas na parte financeira, porque nós sabemos, né? A gente vê pelas pessoas que têm mais dinheiro ou têm um certo poder dentro do governo ou não, elas acabam tendo esse ego inflado e acham que, além da autoridade que elas têm, de acordo com a função delas, elas são melhores que os outros, mas nós sabemos que não. Nós aqui, seres imortais, sabemos que nós somos espíritos imortais que estamos em uma condição passageira. Não é só porque aquela pessoa está passando por aquela situação hoje, né, ou como refugiado, ou como morador de rua, que ela que ela não é evoluída, ou que ela em outra existência não teve tudo e mais um pouco. Que nós sabemos que tem esses dois lados da moeda, né? Então, ele nos chama a atenção a essa reflexão também de nós pensarmos sobre a atenção que nós estamos dando ou a falta de atenção que nós estamos dando para essas pessoas. Essa falta de acolhimento, de solidariedade, de empatia. Que mais uma vez podemos ver nesse capítulo, mas já vimos nos outros. Então, na verdade, a gente vê que um capítulo vai complementando o outro, né? Então, muito bacana também e muito legal dele lembrar disso. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Gisele, Roberta. E a Amy comentou aqui, hoje em dia tem muito aquela história de desmerecer o sofrimento de pessoas belas ou ricas.
Tem esses dois lados, né? Aquele que é rico é sempre muito feliz e tem a vida perfeita. Mentira. E aquele que tem menos dinheiro, né? Um morador de rua, como foi comentado nesse capítulo, é um sofredor, ou é uma pessoa ruim, ou uma pessoa que vai te assaltar. Gente, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, né? A gente tem que parar de julgar as pessoas e de ter esses preconceitos instalados dentro de nós. Muito bem, vamos lá, né, gente? Acelerando aí que a gente já tá no fim da nossa live. No capítulo 28, mais um assunto super atual e necessário. Se chama masculinidade tóxica. Ele vai falar sobre o machismo, sobre a criação das famílias, né? A diferença da criação dos homens para a criação das mulheres, sobre a sociedade ser patriarcal, de colocar aí dentro da mente das pessoas que o homem tem que ser obrigatoriamente chefe de família, que o homem tem que, sei lá, gostar de futebol, que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser firme e forte. Enfim, toda essa barra, vamos assim dizer, que o homem tem que segurar diante desses conceitos trazidos nessas caixinhas pela sociedade. E nós sabemos que na nossa mentalidade como sociedade já mudou bastante de acordo com as épocas, mas ainda há muito mais o que melhorar, né? O machismo ainda existe, ainda é muito latente e as coisas estão mudando, mas aos pouquinhos, né? A gente ainda precisa fazer a nossa parte, a gente ainda precisa prestar atenção nisso e nós, como pessoas, sendo homens ou mulheres, nós temos que orientar as pessoas ao nosso redor também, porque como eu disse, ainda há diferença na criação de uma mãe, às vezes mesmo que automaticamente ela não perceba, mas ela cria de forma diversa a filha e o filho, né? Então a filha, meio que automaticamente, ela cria quando vai crescendo, para quê? Para aprender a cozinhar, para aprender a limpar a casa, aprender a ter, né, belos modos perante a mesa, quando recebe pessoas. E o homem, ele é automaticamente também criado para quê? Desde não ajudar nos serviços domésticos, ficar lá, pode ir filho lá fora brincar, gostar de futebol, muitas vezes ingerir bebida alcoólica mais cedo, entrar para os relacionamentos amorosos, aí a fala da educação sexual mais cedo. Então, há todos esses estímulos para o homem. E isso é muito triste, deve ser falado, né? A gente, nas mocidades, estudou também sobre a depressão e o suicídio. E muitos homens, eles se sentem depressivos e não falam e se suicidam porque eles foram criados dessa maneira, que o homem não pode ficar triste, o homem não pode chorar, o homem não pode desabafar. Como assim um homem precisa ir na psicóloga, né? Como assim homens têm problemas emocionais? Então, a gente precisa muito mudar ainda, né? Esse raciocínio, essa mentalidade masculina. Porque se nós formos mudando aos poucos, as próximas gerações vão vindo cada vez melhores. Tomara, né? Bom, capítulo 29. Boa tarde, Jade. Seja bem-vinda. Fala cada um com o seu cada um. Muito legal esse capítulo também, que é algo que eu até já comentei aqui hoje, né? Vocês estão vendo que um capítulo tá combinando com o outro, né? Mas faz parte. Vai falar sobre a beleza de nós sermos diferentes e únicos. Então, cada um com o seu cada um. Cada um tem suas personalidades, cada um tem os seus gostos, cada um tem os seus sotaques, cada um tem a sua aparência física. Que mais? Cada um é de um jeito. Nós somos criados iguais. Isso fomos, simples e ignorantes. Mas depois disso, nós tivemos um grande poder que é o livre-arbítrio e nós fomos seguindo essa livre escolha. Então, cada um tem o seu rumo, que é completamente diferente do rumo e das existências anteriores dos outros. E nós somos muito diferentes. Então, é por isso que há muitas divergências também nas nossas convivências com familiares, com amigos,
convivências, né, entre pessoas no geral. Há essa dificuldade latente, ela é natural, deve existir, porque nós somos diferentes. Mesmo se eu tivesse uma irmã gêmea, eu ia ser muito diferente dela. Mas olha o que é legal, nós somos únicos. Isso não é muito especial? Não existe outra Paola no mundo inteiro, nem no universo igual a eu. Igual, né? Igualzinho, seja fisicamente, com a mesma voz, com a mesma opinião, com a mesma crença. Não existe. Então, olha que maravilhoso, né? Nós somos únicos, somos muito especiais. Então, vamos lembrar disso, nos valorizarmos, porque só assim as pessoas também vão nos valorizar. E lembrarmos também de valorizar as pessoas, né? Porque elas são únicas. Então, tenho amigos maravilhosos, muitos estão aqui, né? Olha lá a Leiloca, beijo pra Leiloca, o Fabiano, Priscila querida que sempre está conosco. Olha que maravilha, eles são únicos também. Meus amigos são maravilhosos, são únicos, minha família também. Então, olha que especial. Vamos aproveitar esses momentos, essas pessoas e essas situações. Capítulo 30. Gente, estou até cansada. Só eu falando aqui. Penúltimo capítulo. Não escreva com o fígado. Esse capítulo, o André vai falar sobre nós prestarmos atenção no que nós falamos e também o que nós postamos nas redes sociais. Mais uma vez a internet, né? Por isso que eu falei, é um livro super atual. E é novo, né? Também acho que é de 2019, se não me engano. Enfim. Então, gente, nós temos que prestar atenção. Então, ele vai dar o exemplo de uma situação, por exemplo, olha, hoje, às vezes você pode postar determinada coisa na sua rede social na inocência, né, sem pensar nas consequências, mas daqui um futuro não muito distante, aquilo pode ser usado contra você. Então, ele cita, por exemplo, a questão da carreira profissional. Hoje em dia, como todo mundo tem rede social e é muito fácil você conhecer, né, entre aspas, uma pessoa, a vida que ela leva, os seus gostos, personalidades pela rede social, antes de contratar alguém, as empresas elas fazem esse stalk, elas stalkeiam nossas redes sociais para ver, olha, será que eu contrato a Paola? Deixa eu dar uma olhadinha o que ela anda postando, né? Quais são as opiniões dela, se ela fala sobre política ou não, e aí, né? Será que ela só quer mostrar o que? Coisa boa, né? Tipo viagem, as coisas que ela compra, o que ela tá querendo ali mostrar na sua rede social? E isso pode repercutir de forma positiva ou negativa. Nesse exemplo aí, né, de carreira profissional, mas em tantos outros exemplos. Até nós aqui na rede social, né, vocês podem falar, o que essa Paola aqui nesse canal Visão Espírita? Vamos dar uma olhadinha sobre ela, né? O que essa pessoa, de onde que ela é, o que ela faz? Ou um palestrante que você encontra na casa espírita, você também quer saber um pouquinho mais. Ou de uma pessoa que é amigo do seu amigo, ele te apresenta, você já fica curioso, nossa, quem que é esse fulano, né? Vamos pesquisar sobre? Então é automático, né? A gente dá essa stalkeada básica, a gente procurar na internet informações complementares daquelas pessoas. E aí ele fala, o que a gente vai querer mostrar para as pessoas? Qual a impressão que a gente vai querer passar? Porque a pessoa pode não nos conhecer ainda, 100%, mas a internet, a nossa rede social, vai ser a nossa primeira impressão. E aí depois você não consegue pagar essa primeira impressão. A internet fica ali registrado para sempre, é muito difícil você pedir para tirar depois aquilo. Então, prestemos atenção nisso também, né? Achei muito bacana e muito atual essa reflexão e conversa dele. A Pri falou do capítulo anterior que é lindo mesmo, né? Bom, sejam bem-vindos quem tá entrando aí. A Socorro, a Soninha, a Nádia querida, Jorda Eltz. Gente, não sei falar, tem uns nomes, né? Uns nomes de IG que eu não sei falar, não sei se estou falando certo, tá, gente? Mas sejam bem-vindas e uma boa tarde para vocês. E chegamos no nosso último capítulo, né, gente? Que a gente já já fez 1 hora de live, né, não? Já tô até cansada de falar que minha água ficou longe. Bom, gente, nesse último capítulo, o nome dele é o nome do livro, que é A Força do Um. E eu vi ele como um resumo das mensagens de todas as 30 mensagens. De novo, eu falo, gente. Resumo das 30 mensagens que tem no livro. Então, é como se ele resumisse todos os pensamentos dele ao longo do livro.
e falasse da importância de fazermos a diferença nas nossas vidas e na vida do nosso próximo, né? Pegando esse gancho de nós sermos diferentes, de nós sermos únicos, lembrarmos que nós somos seres importantes, nós somos especiais, nós temos as nossas potencialidades, nós temos que utilizá-las para o bem. Então, fazermos a diferença com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas redes sociais. Nós somos, devemos ser, né, esse tipo de pessoa que faz a diferença na vida da outra pessoa, na nossa própria vida. Faz a diferença para a nossa sociedade, faz a diferença para a nossa juventude, para nossos amigos, para a nossa família. Então ele relembra essa importância que nós temos, né, de sermos únicos, especiais e de que nós podemos mudar muitas coisas, podemos fazer coisas incríveis e a gente se esquece, a gente se estagna, né? Na verdade, na maioria das vezes, acha que não somos capazes, que o que a gente vai fazer vai ser uma gota no oceano, mas mesmo assim, se for, vai ser uma gota no oceano, gente. Imagina tirar várias gotas do oceano, ele não vai ser igual, não vai ser o mesmo. Então, nesse capítulo, ele faz esse fechamento de todas essas reflexões que ele trouxe no livro, certo? E, bom, já que a nossa segunda e última live sobre o livro, né? Esse livro aqui, para quem tá entrando agora, acabamos de encerrar essa semana, né? No nosso clube de leitura. É um livro de mensagem do André Trigueiro, maravilhoso, que traz muitas reflexões, né? Cada dia que eu lia e escutava, eu falava, putz, tem tudo a ver com o meu dia, tem tudo a ver com a minha semana, então a gente sempre vai conseguir tirar algum aprendizado dessas lições. Porque, como eu disse, são muito atuais e são coisas muito comuns que acontecem na vida de todos nós. E se não aconteceu ainda, vai acontecer. E a gente consegue, mesmo que não tenha acontecido, a gente consegue pensar e refletir porque ele conta a própria história dele vivenciada. Então é muito legal por isso também. Certo? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre... Oi, mames! A Bia entrou aí, um beijo pra Bia. Boa tarde, Bia. Quanto tempo... Bom, gente, então é isso, né? Chegamos ao fim do nosso segundo livro do Clube de Leitura do Visão. Maravilhoso, gente. E, bom, durante essa semana eu vou elaborar as novas regras para o nosso terceiro livro, que eu já vou dizer que é este livro aqui. Vou até pegar e mostrar para vocês, gente. Vocês já devem saber qual que é, né? Mas eu vou mostrar aqui, só um minutinho. Aqui o nosso terceiro livro, que é esse tão falado novo livro do Divaldo e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? No rumo do mundo da regeneração, que, como eu disse no início da live, né? Tem gente comentando várias coisas a respeito, estou muito ansiosa. Então, ó, entrem no nosso grupo do Telegram, que é lá onde eu mando todas as informações do nosso clube de leitura. Cada livro que nós lemos é muito diferente do outro, então as regras estão sempre alterando. Porque nosso primeiro livro foi um livro bem técnico sobre mediunidade. Esse segundo foi um livro de mensagens, muito mais tranquilo. E este livro, ele é intenso, mas é com histórias, né? Porque é sobre a nossa pandemia e o Covid. Então eu sei que tem várias histórias e casos aqui. Então vai ser totalmente diferente. Então acompanhem lá, que essa semana eu vou mandar as novas regrinhas. Para entrar no nosso grupo do Telegram, que é o nosso clube de leitura, entrem aqui na bio no nosso perfil do canal Visão Espírita, tem um link azul, clica lá, primeira opção que vocês vão ver, Clube de Leitura do Visão. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia de sempre. Antônio, seja muito bem-vindo aqui no canal Visão Espírita. Mames, muito obrigada sempre pelo incentivo. Beijo, Alex, Fabiano, querido. Nádia também, que está aí comigo desde sempre. Nossa, veio 2 marca-textos que eu nem tinha visto. Maravilhoso, gente.
E é isso. Para nós encerrarmos, então, eu só vou ler aqui atrás do livro, ó. Tem um poema que ele também colocou aqui para nós encerrarmos, tá bom? Leiloca, beijo para você. Não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um, a força de uma ideia impactante, a força de um sentimento superior, a força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia, haja com o seu sentimento, transforme com a sua ação. Maravilhoso, né, gente? Então, seja a força do um. Beijos, Leiloca, Marília, Fabiano. Até mais. Nos vemos por aí. E é isso. Muito obrigada, gente? Ótimo domingo a todos.